mundial. Mas aos 15 anos, Mantorras é só mais um menino talentoso que joga a bola nas ruas de Luanda. Um dia, vai bater à porta do 1º de agosto, porque era a única equipa que podia emprestar um instrumento precioso que ele não tinha, um par de chuteiras. Pedrito dá que falar pelas fintas e pelos golos e decide apresentar-se no Progresso do Zambizanga, com umas botas da tropa emprestadas por um amigo. É aí, no Progresso, que vai conhecer Pedro Angola, um responsável do clube que será o seu primeiro pai futebolístico. A sorte estava prestes a mudar. A primeira chuteira que ele me deu, não lembro como hoje, foi uma chuteira que é a Puma, que naquela altura estava a sair o Maradona. Eu não sabia atar as botas e ele me ensinou a atar as botas. E foi complicado porque é uma pessoa que me deu um sonho, entende? Me deu um sonho de sonhar, uma criança que não tinha uma chuteira. E a primeira vez que eu peguei, olha, $50 para levar na minha mãe, ela que me deu, entende? E aquilo me marcou-me bastante, entende? Porque, olha, desculpa, mas olha, foi uma coisa que me marcou bastante, uma coisa que eu não esqueço. O primeiro dinheiro que eu levei para casa, que minha mãe não acreditava em mim, e ela que me deu, e ela que me fez sonhar que eu sou um jogador. Olá pessoal, tudo bem? Daqui fala Ricardo Camavo. Estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar sobre Pedro Mantorras, vamos contar aqui a sua história, dando sequência ao nosso quadro de histórias aqui no canal. Então não esqueça de inscrever-se no canal, partilhar o vídeo nas redes sociais, dar o like ou dislike se não gostares e comentar sobre qual história tu queres ouvir aqui no canal. Então foi isso, estamos aqui e presta atenção. Pedro Manuel Torres, nascido a 8 de março de 1982, conhecido como Pedro Mantorras ou simplesmente Mantorras. É um ex-futebolista angolano e atual embaixador do Benfica. Mantorras jogou também no Progresso do Zambizanga, Alverca e na seleção angolana. Durante o auge de sua carreira, teve uma lesão grave no joelho direito, que o fez com que tivesse algumas limitações ao nível do tempo de jogo. Esta lesão fez com que o jogador se retirasse também com 30 anos de idade. Pedro Mantorras iniciou a sua carreira de jogador profissional em Angola, no Clube Progresso Associação do Zambizanga. Estando lá, chamou a atenção de diversos clubes europeus. Ele estagiou no Barcelona, clube onde não ficou apenas porque só existia um lugar para um jogador extracomunitário, na qual ficou o nigeriano Haruna Babangida, que era uma outra promessa do futebol mundial. Mantorras ficou no plantel, mas o treinador preferiu que Mantorras ia ter uma carreira brilhante. Depois dessa curta experiência, vai para Portugal, onde estagiou em 1999 na Académica, então na segunda Liga Portuguesa. A sua qualidade era reconhecida, mas por algum motivo não permaneceu em Coimbra. Surge então a oportunidade no Alverca, onde assinou contrato e brilhou no clube que então estava na Primeira Liga Portuguesa. Apesar do forte interesse do AC Milan, Mantorras foi transferido para o Benfica com apenas 19 anos de idade, após ter dado nas vistas no decorrer do campeonato, particularmente num jogo entre o Alverca e o Sporting Clube de Portugal, que terminou com a vitória de sua equipa com uma grande exibição de sua parte. Ele entrou como suplente e terminou com um hat-trick. O auge da carreira de Pedro Mantorras ocorreu na sua primeira época no Benfica, chegando a estar referenciado pelo Barcelona. Isso segundo Luís Felipe Vieira, atual presidente do Benfica, na qual pedia 18 milhões de contos, aproximadamente 90 milhões de euros. Ou seja, era o mesmo valor que custa Gareth Bale ou Cristiano Ronaldo. Durante este período dourado, para o avançado benfiquista,
Uma grave lesão no seu joelho direito, num jogo disputado em Alvalade contra o Sporting, fez com que tivesse algumas limitações a nível de tempo de jogo. Nos anos após a lesão, era difícil que o angolano jogasse mais de 15 minutos seguidos. No entanto, esses poucos minutos que ele entra no campo chegavam a ser o mais empolgante de todo o jogo, não só devido ao entusiasmo que ele transmitia ao jogo através da sua entrega, mas também pelo fato de sua simples entrada levar os adeptos do seu clube a uma explosão de alegria e a uma exaltação, devido ao enorme carinho que os adeptos nutrem por ele desde a primeira época de Águia no Peito, devido às grandes exibições protagonizadas por ele, enquanto ainda beneficiava do seu perfeito estado físico. Mantorras tinha 20 anos quando sofreu a primeira grave lesão no seu joelho direito. Ainda conseguiu recuperar e voltar a ser útil ao Benfica. Quem não se lembra do seu contributo para o título de campeão nacional conquistado pelas Águias em 2005, sob o comando do treinador Giovanni Trapattoni. Nessa época, o angolano foi decisivo com golos marcados nos últimos minutos de alguns jogos. Aliou apenas 357 minutos, mas faturou 5 vezes, ou seja, a cada 71 minutos, Pedro Mantorras marcava um golo. Luiz Felipe Vieira passou a ser presidente da SAD do Benfica e não desperdiçou a hipótese de contratar Pedro Mantorras. Isso na época 2001-2002. O angolano teve entrada fulgurante no clube e estreou-se no campeonato com uma exibição de sonho, isso no terreno do Varzim. Ainda assim, nem tudo é perfeito para o seu lado. O Benfica empata 2 bolas e Mantorras sofre grave marcação impediosa dos seus adversários. Após esse encontro, Luiz Felipe Vieira proferiu uma das frases mais famosas na história do futebol português: "Deixem jogar o Mantorras". Algumas semanas mais tarde, o dirigente surpreendeu quando disse que o avançado angolano valia 18 milhões de euros, valor que atualmente só pagaram para o Neymar, Cristiano Ronaldo, Bale e o fraco do Pogba. Na jornada seguinte, estreia-se na Luz para o campeonato, com mais um excelente jogo, mas os primeiros golos aconteceram na rodada seguinte, quando ele fez um hat-trick contra o Vitória de Setúbal. Termina assim a temporada com 13 golos em 30 partidas na Liga Portuguesa. E assim começou a construir a sua história de ídolo do Benfica. Mas ninguém poderia prever o que iria acontecer na época seguinte. Lesionou-se com gravidade e já só cumpre 8 jogos no campeonato. Com 3 golos marcados, nunca mais voltaria a ser o mesmo e passa a ser utilizado com pouca frequência. A excelente relação com o presidente e o fato de ser o menino bonito dos adeptos levam a que continue no plantel, apesar das suas visíveis limitações, e de todos terem a noção que ele não poderia estar na alta competição. Na época 2004-2005, quando tudo parecia estar perdido para o Sport Lisboa e Benfica, o então treinador Giovanni Trapattoni olhou no seu banco de suplente e pensou: vou meter esse avançado, eu acredito nele. E o que o Benfica precisava estava nos pés dele. Sempre que o Benfica precisava, os adeptos metiam cartazes lá em cima dizendo: Mantorras, entra e resolve. E passando poucos minutos, ele sempre acabava por marcar 1 ou 2 golos. E nessa reta final do campeonato, salvando o Benfica e levando-o para o título. Por isso é que até hoje ele é tão querido assim na Luz. Pedro Mantorras, a sua saída ou eventual despedida antecipada dos revados
foi ocasionada pois este não tinha qualquer hipótese de competir com o lote de avançado que o Benfica tem. Foi então que no início de 2001, depois de 10 anos ao serviço das Águias e com 4 operações já realizadas no joelho, Mantorra decidiu que chegará o tempo de parar de lutar contra o sofrimento, dirigindo-se assim ao Tribunal de Trabalho de Lisboa para recorrer a uma pensão por invalidez, alegando incapacidade física permanente. Na altura, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, salientou a coragem do jogador e preferiu as seguintes palavras: Pedro é um exemplo de entrega, de sacrifício e de superação. É um exemplo de optimismo, de persistência. Alguém que nunca deixou de lutar, que sempre superou a dificuldade por que passou. Acompanhei a sua luta, sei da sua capacidade de resistir, de nunca deixar de acreditar. Foi por isso que, apesar de tudo, se conseguiu manter no futebol. Por fim, o presidente dos encarnados disse a Mantorras: nunca deixará o Benfica, já que faz parte da casa, da nossa história, do Clube da Luz, que o seu tempo lhe faria uma despedida formal com a dignidade e o carinho que merece. No dia 5 de junho de 2012, o já ex-avançado foi homenageado pelo presidente do Benfica, sendo anunciado também que o jogo de despedida ia ter lugar no dia 18 de julho do mesmo ano. Mantorras passou desde então a ser embaixador do Benfica, continuando a representar o clube nos quatro cantos do mundo. Desta forma, o angolano ficará para sempre ligado ao clube que representou durante 10 anos e as conquistas que foram tendo ao longo desse tempo. A despedida de Mantorras realizou-se no dia 18 de julho de 2012 no Estádio da Luz, num jogo de beneficência titulado Um Gesto contra a Fome, organizada pela Fundação Benfica e Luís, com a receita a ser revertida para a ANFA, Agência da ONU para os Refugiados. Embora outras fontes refiram que a mesma será dividida entre esta organização e a Fundação Benfica e Luís Filho. Com o pontapé de saída aliaram-se nesse jogo de diversas estrelas de futebol, uma parte já retirada, tal como Luís Filho, Ronaldo Fenômeno, Davis, Ouro, Michel Salgado, Pelé, Canavar, York, Fernando Couto, Only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never look back, I'ma keep myself in check. Keep my head up, stay strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my best keep moving on. Push myself to be the best, time with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. When you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I
I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow.